Começa agora a reunião semanal do Geração V, teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador, feito em parceria com o Ovoto. Eu sou o Vasco Calhardo e hoje, apesar desta temperatura nada recomendável, consegui reunir nos estúdios do Observador em Alvalade o meu trio escaldante de comentadores. Maria Vilares, José Paulo Soares e Joana Zaguri. Olá, meus caros, e obrigado por terem enfrentado estes quase 40 graus para estarem aqui hoje. Olá, Vasco. Olá, Vasco. Não há nada de escaldante a acontecer aqui hoje, mas aconselhamos lá toda fora. a gente a ver vídeo. Sim, porque esta semana foi quente e voltou a pôr várias instituições à prova. Desde as falhas nos exames nacionais, passando pela indenização de 15 mil euros do Estado a José Sócrates, pela saída de Rui Tavares da direção do LIVRE e pela nova declaração de rendimentos do Presidente da República, António José Seguro. 4 temas que prometem muita discussão e que vão marcar o programa de hoje. Zé Paulo, começo por ti, que dos 3 foste quem fez os exames nacionais há menos tempo. Foi. Soubemos hoje que a plataforma... que a plataforma MetaProf recebeu mais de 200 queixas e falhas de professores. O que é que aconteceu? Sim, discutir a plataforma MetaProf podia ser interessante também, que é um espaço dedicado à divulgação de ações de luta, resistência e reivindicação. Eu não conhecia até o... E, portanto, podíamos discutir também os interesses que a plataforma tem. Mas gostava só de começar, porque há uns anos fiz uma entrevista à Marta Temido para o meu podcast na altura, a conversar é que a gente se entende, em que ela conversou sobre as suas razões para a saída do Ministério da Saúde. E daquilo que ela disse e daquilo que depois se foi conhecendo passado uns anos, foi evidente que o conjunto de informações que havia na altura, que precipitou a sua saída, eram informações que tinham uma origem, não é? E a responsabilidade aqui não é de forma alguma nos jornalistas, é na forma como a informação vai parar às redações e que interesse é que estão por trás muitas vezes dessas Ou informações, o tipo de informação que e aparece. da altura, e o tipo de informação também, mas a altura em que ela aparece. A verdade é que depois António Manuel Pizarro e todo o tipo de informação sobre mortes grávidas em ambulâncias deixou de aparecer. Feita a introdução, a adaptação na educação... Que promete, diga-se de passagem. A adaptação, no caso da educação, não tem sido fácil, não é? E o último ano para o Ministro da Educação não tem sido de forma alguma fácil. Mas nunca é uma pasta fácil, não é? Também nunca é uma pasta fácil. A par da saúde e da administração interna são certamente as 3 mais difíceis de qualquer governo. E foram vários os casos e casinhos ao longo das últimas semanas. E tem havido alguma falta de boa gestão no caso da comunicação para fora do próprio Ministério. Mas tivemos o caso, por exemplo, do exame de português, em que há aquele caso em que há uma pergunta que é igual a um livro de preparação para os exames e, portanto, perceber o que é que se passou no antigo IAV, agora Educa, seria interessante. Temos o caso das provas online moda, onde me parece que o formato de provas idênticas ano após ano para tentar aferir a evolução do ensino podia ser interessante, mas barrou contra a realidade e contra o facto de haver saídas de informação. E agora, mais recentemente, o caso da correção dos exames. Por um lado, a informação de que há professores falecidos ou reformados a serem chamados, e por outro, os problemas que têm acontecido na correção online. A questão que eu gostaria de colocar era se alguém acredita que o caso de professores falecidos e reformados serem chamados começou a acontecer este ano. Se alguém acredita que isto é possível. Porquê? Porque as listas que não estão atualizadas com professores reformados e mortos são listas que saem das escolas. Quer dizer, as listas ficaram desatualizadas este ano? Ou seja, os professores que já faleceram há mais tempo que há um ano não eram chamados em anos anteriores? Porquê é que será que não tivemos informação sobre isto em anos anteriores? É uma questão que me parece relevante que possamos colocar. Porque a responsabilidade ao nível das listas e de chamar os professores é das escolas, não é do Ministério da Educação. Sobre o caso da correção online, parece-me também importante dizer que a correção online acrescenta um conjunto de benefícios aos alunos. Em primeiro, uma equidade. Ou seja, neste momento aquilo que acontece é que um exame é corrigido integralmente por um professor. E um professor corrigirá à volta de 20 exames. E dependendo do exame ou do professor que calhará a um determinado aluno a corrigir o seu exame, vai depender da nota que ele tem, se for mais ou menos exigente. Aquilo que neste momento a proposta é feita quando se apresentam as provas na correção online é que um professor corrija apenas uma questão, o que garante maior uniformização na correção dos exames e mais justiça. Por aí fechando, sim. Portanto, isto seria algo positivo e depois protege os professores contra, por exemplo, desaparecimentos de exames, contra os exames se por exemplo, se danificarem, que são responsabilidades dos professores quando os exames são físicos. Vamos dizer que nos últimos anos nunca aconteceu exames desaparecerem.
Nunca aconteceu exames estragarem-se e os problemas do modelo anterior de correção nunca apareceram. Mas agora tens um novo modelo. Agora temos um novo modelo que não funciona. E O primeiro esse teste que teve não funcionou. E esse modelo, que já teve um teste o ano passado em filosofia, e esse modelo que este ano estamos agora a ver, aquilo que o Ministro nos disse ontem foi que, manifestamente, boa parte dos casos que se conhecem de falhas são casos falsos. São fake news. Se são falsos ou se não são, nenhum de nós a esta mesa consegue aferir. A informação das instituições é que é falso. Se não for falso, e se o Educa e o GNE têm dito que são falsos, então temos que perceber o que é que nestas instituições está a falhar para que nos chegue a informação que são falsos e afinal são verdadeiros. Joana, o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, disse, e cito, nenhum aluno será prejudicado. Confias nas palavras do Ministro? Acho que o Ministro não pode dizer isso, porque não tem garantia do que está a dizer. Acho que o Ministro pode dizer é que vai fazer o possível e o impossível dentro do seu alcance para tentar resolver aquilo que é uma valente trapalhada. A uma determinada altura, eu achei este discurso do Zé Paulo particularmente interessante. Quer dizer, nós passámos de comparar a admissão da Marta Temido, que de facto se prendia com questões que as pessoas que teriam conhecimento seria muito mais limitado do que exames nacionais, portanto numa escala de leak, por assim dizer, diria que essa teoria da conspiração são casos particulares de professores. Quer dizer, nunca aconteceu casos anteriores de exames desaparecidos, etc. Porquê é que esses casos de alunos nunca chegaram à comunicação social? Não, mas essa não é a mas questão. Essa não é a questão. Tu começas eu vou-te deixar terminar, Joana. Sim, eu também. Mas é que essa não é a questão. Desculpem, essa não é de toda a questão. Tu estás a falar dos casos dos professores falecidos. Isso é evidente e até veio posterior. Já é na sequência quando estamos já no calor da notícia, portanto, quando se continuou a investigar e, claro, a tentar trazer para o debate público ainda mais coisas para cravar, mais uns pregos no caixão do governo, porque é o que se faz sempre. Agora, esqueces-te que, originalmente, até, uma das primeiras declarações do governo foram as escolas que agrafaram mal os QR codes. Portanto... E que ninguém, por sinal, desmentiu. É absolutamente extraordinário. Enquanto este governo devia assumir uma coisa muito simples. Foi uma experiência e uma experiência que correu mal. Foi uma experiência que correu mal. Os professores, e aliás, se tivesse estado atento, neste caso, aos movimentos sindicais, terias percebido que isto foi falado na altura da greve geral, os professores já estavam a alertar e falaram variadíssimas vezes sobre os riscos que se corria com este modelo de correção de exames, e depois vens dizer aqui uma coisa que me preocupa seriamente, Zé Paulo, dizer que isto é mais vantajoso para os professores e que cria uma maior equidade. Os exames eram transportados então nessa pela lógica, polícia, quer dizer, então nessa lógica, Zé Paulo, quer dizer, o salto que tu dás é uma coisa absolutamente extraordinária. Os exames serem corrigidos online não é um benefício dos professores. Este ano não vai ser, porque não vai conseguir ser assim. Exato, este ano o Ministro diz que é possível garantir. Se não for possível garantir, eu concordo completamente com Mas o Ministro também dizia que estava tudo bem. O que o Ministro diz não se escreve. Deixa-me só dizer que eu concordo plenamente contigo de que nenhum aluno será prejudicado. É uma frase demasiado forte. Desculpa. Porque genuinamente, Zé Paulo, desculpa, mas é assim, eu acredito genuinamente, mas acredito mesmo, acho que as pessoas estão a fazer um alarme gigante à volta da tecnologia. Sei que a Maria discorda de mim no que toca à inteligência artificial. Mas não tem nada a ver com a inteligência artificial, são digitalizações de folhas. Já me disseste que achas que é uma ameaça maior do que... É, mais ou menos, não ponho as palavras na boca. São digitalizações de folhas. Qual é que é a tecnologia aqui por trás? Sim, mas... São folhas de ser digitalizadas, uma, duas, mas falhou. 3, 4... Olha, mais razão estás a dar... Pelo amor de Deus. Mas é que estás mais razão tu estás a dar contra. É absolutamente surreal. Não, os serviços não são. Desculpa, mas eu não interrompi ninguém. Eu não interrompi ninguém e estou a ter menos tempo do que o Zé Paulo, para variar. Para variar. Portanto, vamos ter calma. E fui sucessivamente Joana, estás a gastar o teu tempo, sim. Agora, o Ministro não pode fazer uma afirmação tão forte como esta, porque não pode, porque isto é uma valente trapalhada. Isto não tem outro nome. Foi uma asneira. E perdeu-se na política, e aqui também falo sobre o meu partido, perdeu-se na política a humildade de, quando se faz uma experiência, admitir os erros. E é absolutamente surreal, porque nós neste momento estamos com milhares de alunos num estado
de ansiedade, porque não sabem o que é que vai ser o seu futuro, se vão ter que repetir exames, se não vão, o que é que vai ser? Nenhum aluno vai ser prejudicado. O que é que esta frase me diz? Não vai ser prejudicado? Como? Vão ter que repetir os exames? Não vão. Efetivamente, se os repetirem, não é? Foi-lhes dada uma nova oportunidade, não é? Portanto, não saem prejudicados. Agora, estamos aqui a falar de uma coisa que, para variar, falhou aquilo que falha sistematicamente no nosso país, que é prevenção e organização. Falhou. E falhou uma coisa tão simples como diz o Zé Paulo, digitalizar folhas. E para quem não nos está a ver em vídeos, estamos a fazer assim um movimento tipo virar frangos. Sim, isso falhou, é evidente. Falhou, mas eu queria só deixar, eu sei que já não temos muito tempo, mas eu queria só deixar uma nota, que o Educa, que é o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação, é um instituto público. É um instituto público criado pelo governo em setembro. Portanto, mudaram o nome ao instituto que existia, pelo amor de Deus. Não, agregaram o IAV, agregaram a Direção-Geral de Educação, o Plano Nacional de Leitura e a Rede de Bibliotecas Escolares. Não, desculpa, o nome do instituto que existia. Então, espera lá, isto não é a grande reforma do Estado? E agora é o nome do instituto? Então é só mudar o nome? É tipo CFI, mas queres ver? E depois, eu não sei se vocês já foram lá ao site do Educa, aquilo tem um site todo catita. Já. Muito catita, muito bonitinho. Ao menos mas investiram depois no site, muito investiram, mas parece que não investiram em absolutamente mais nada, não é? Não investiram a digitalizar. E portanto, eu acho altamente interessante, estou a ser irónica, acho altamente interessante a posição de pessoas como aqui o nosso querido Zé Paulo, que vêm dizer que e tal, isto é responsabilidade das escolas, isto é responsabilidade as listas são de não sei quem, mas as escolas estão integradas aonde? É responsabilidade dos diretores das escolas. Sim, mas quer dizer, a responsabilização de tudo o que acontece nas escolas é do ministro? Como é que tu podes pegar? É que se for os ministros não, mas o ministro aqui também já nem que a responsabilidade do exame de português também é das escolas e o ministro e não de quem o É do Educa. Zé Paulo, mas é do Educa. O ministro aqui disparou para todos os lados, disparou para as escolas, disparou para os professores, disparou para o Educa, que é um instituto público que foi criado por decreto-lei em setembro. Portanto, ele disparou para todo Não, e uma das grandes reformas do ensino em Portugal. Mas não é passível ter responsabilidades? Não, mas a questão é... Parece que temos um conjunto de velhos de Restelo que é só contra podermos ter exames que beneficiem na correção aos alunos e serem mais justos. Mas eu acho isso muito bem. Se correu mal, é evidente. Bem. Agora, como é que é possível o ministro chegar a esta altura do campeonato e dizer que é tudo fake news, é tudo mentira, aquilo está tudo bem? Nenhum de nós consegue aferir ele vai conseguir assegurar... Bem, tens vários professores a dizer que isso não é verdade, tens vários alunos a dizer que isso não é verdade. Não vamos bater mais nos professores, não vamos pôr em causa a palavra dos professores que estão a alertar para isto há meses. Mas não, e agora corre mal e não. Em causa. A questão de responsabilidade dos exames. Nos últimos exames de moda, houve também pessoas que fizeram greve e ninguém aí se preocupou com o stress dos alunos. E sabes quem é que, olha, eu só queria... Antes, há 2 meses. Sim, e depois aqui... Há 2 meses os professores manifestaram preocupações com estes exames desde o início. É muito fácil criticar os professores, mas quem vai limpar a atrapalhada deste ministro e dos seus institutos públicos vão ser os professores que em agosto vão ficar a corrigir exames à mão. Portanto, é muito bonito este género de afirmações não como vou o Zé receber Paulo, mais por isso. Mas o que é que tu mudavas no Ministério da Educação? O ministro. Tudo. É um ministério que estruturalmente é impossível de ser governado. Aliás, alguém tentou fazer alguma coisa. Vasco, faço referência ao nosso episódio, temos 1 hora? Sensivelmente, uma hora precisamente a discutir o ensino e abordamos e não chegava e teríamos ficado mais tempo a falar. Agora, e outra coisa há muitas falhas no ensino que podia feito. dizer, e neste ministro em particular, também podia dizer, põe-me sempre na posição de defender, mas também podia apontar falhas. Este ministro em particular, por exemplo, quando andou aqui a fazer o Educa e quando andou a tentar implementar uma modernização das escolas, que é obviamente necessária, se calhar devia ter prestado um bocadinho mais de atenção às pessoas que realmente estão na escola, que realmente vão ver estas coisas aplicadas na prática e que realmente têm preocupações legítimas. E os resultados de PISA a cair há 10 anos têm corrido tão bem que acho que continuar aquilo que estávamos a fazer, devíamos continuar. Se voltasse o Tiago Brandão Rodrigues, o ministro Brandão Rodrigues... Mas quem é que está a dizer que devíamos continuar? Não, porque qualquer alteração que é feita... Eu hoje acho que estou a discutir com uma pessoa do Partido Socialista, porque tu estás completamente do contra. Qualquer alteração que seja feita, no caso da educação, e é um caso muito particular, qualquer alteração que é feita que vá contra os status quo, seja dos sindicatos, seja do que for, tem sido crucificada. Eu estou-te aqui a dizer que acho que é desejável haver uma modernização nas escolas, que é desejável haver... Mas quando se apresenta-se... Mas não se apresenta, onde é que ela está?
Onde é que ela está? Houve um É nos conjunto- exames com QR codes errados? É nos... Não, nos os QR codes não foram Não, errados. mas A questão é- é que foram grafados em cima dos QR Sim, codes. exato. Portanto, as instruções que foram dadas não foram O corretas. ministro diz que avisou as escolas. Mas tu acreditas muito no ministro, tens e muita vocês fé nele. acreditam Eu não muito tenho em muita todas fé. as notícias de pessoas que aparecem. Porque Os eu estamos acho que os acreditar professores num que estão lado. nas mais em escolas a professores. fazer Desculpa, acho que os exames vão professores estão nas saber escolas a melhor. fazer exames vão de saber muito melhor. Estamos ambos a Vamos ter que tomar fechar. um dos lados da história que está a falar. Pois, e vamos ver quem é que vai ter razão, porque eu aposto ver. contigo que Muito em bem. agosto vai haver pessoas a corrigir exames à Vamos mão. ver. Muito bem, está feita a primeira parte de Geração V. Vamos agora para um curto intervalo e já voltamos para a segunda parte do nosso programa. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do Geração V. Nos últimos dias veio a público que em maio António José Seguro declarou à entidade para a transparência um património financeiro de 1,2 milhões de euros. 1 milhão de euros a mais face à declaração entregue em dezembro do ano passado, quando formalizou a sua candidatura presidencial, onde declarou património de cerca de 188 mil euros. Segundo o Jornal Sol, o Presidente da República acrescentou à sua declaração de rendimentos as contas bancárias da sua mulher. Joana, isto é uma mancha na credibilidade de Seguro? Não, se fosse Claro, uma mancha... claro. Não, quer dizer, se Claro quiseres que não repete é. o que Esta acabaste de segunda dizer. parte tem um novo Apresentou álbum. à Isso sou entidade eu. a transparência, ou seja, se quisesse esconder e ocultar, Mas porquê agora? não apresentava. Porquê agora? Provavelmente porque foi aconselhado, no sentido que já o deveria ter feito. E não foi aconselhado antes porquê? Porquê que não foi aconselhado antes a apresentar? Olha, isso é uma excelente pergunta É, e que eu não é? agradeci. Não, é uma excelente pergunta. Alguém É lhe porque é que, não, fizesse. que alguém lhe fizesse. Porque neste caso, quer dizer, acrescentou, e a própria notícia o diz, que acrescentou o património da mulher. E portanto, não acho Mas que haja aqui ele uma casou-se situação. Não ontem. acho que a personagem do António José Seguro possa ser atribuído que teve aqui uma grande jogatana política, porque se quisesse assim um grande move político, não declarava, não apresentava, portanto, não. É que Não apresentava como? Não apresentava nada. É que o que eu gostava de saber é se o António José Seguro, nosso querido presidente, estou a o ser irónico património outra é vez. dele. Não, quer dizer, é património Mas adquirido. ele é casado ou não é casado? Ele é casado em comunhão de adquiridos, mas eu já era acredito antes. que à data, já era eu antes. acredito que à data, e até tivemos essa discussão por causa de outro político que tu e eu gostamos imenso, chamado Luís Montenegro, a propósito dos regimes de bens. E portanto não vejo que isso seja minimamente problemático, nem que seja uma mancha no seu, porque se for, o próprio virá esclarecer. E tenho a certeza absoluta. Maria, o que é que aconteceria se soubéssemos disto durante a campanha? Eu não partilho da opinião da Joana, como é evidente. não A Joana, estava no seguro a mesmo. Joana é claro que diz que quando é uma pessoa do Partido Socialista que é visada, que não fez nada de mal, está tudo bem. Eu tenho aqui uma notícia do Observador da Fala a pessoa que altura, chega, é da tudo santo. altura das presidenciais, que dizia rendimentos de António José Seguro, sem carro, sem dívidas e com 3 empresas. Um verdadeiro espartano. Espartano, uma pessoa que não tem nada, um homem simples. Vamos ver uma coisa que é importante eu deixar claro. Não tem problema nenhum uma pessoa ter património Claro que de 1 milhão de euros, 10 milhões de euros, 100 milhões de euros, desde que tenha sido adquirido, obviamente, de forma legítima. Claro. O problema que eu vejo aqui é só um que a Joana também vê, mas não consegue admitir, que é o problema de há 6 meses atrás, António José Seguro tinha um património 10 vezes inferior àquele que tem hoje. Que eu saiba, nós não tivemos uma boda agora de António José Seguro a semana passada, pelo agora decidir que afinal junta com o património da mulher. E havia, inclusive, questões nos rendimentos que ele apresentou que na altura não batem certo com a altura das presidenciais. Por exemplo, ele aqui nesta notícia dizia que ele não tinha dívidas. Agora tem dívidas de cerca de 600 mil euros a 3 bancos, se eu não me engano. Acho que é o Santander. Portanto, acho que António José Seguro, como é óbvio, achou que isto o ia prejudicar na campanha Olha, Maria, eu presidencial. vou-te lançar um desafio. E Eu vou-te lançar escolheu um desafio que é perguntar. esconder uma coisa. isso. É perguntar, e a ti ao Vasco, e voltamos a falar sobre isto para a E a semana. mim? Vocês perguntem na Assembleia da República e peçam aos deputados para vos explicar o quão complicado é saber o que é que se deve e não deve. Pois, não, mas é mesmo. agora é um problema de Portanto, coitado, porque muito ele nem bem. tem Desculpem, ajuda, não tem não advogados, não acredito tem que seja empresa. mal intencionado. Não é, claro que não. O Sócrates também não é nada mal intencionado, já vamos falar dele a Zé seguir. Paulo, Não, porquê que- não, Não. não vamos estar a comparar o Desculpa, seguro. não com o compares Santander. Eu não Desculpa. comparei. Não, Não, desculpa. eu fiz uma afirmação. Vamos Vocês é chegar que estão a comparar. Eu vamos só disse chegar que a- vem. O Zé Paulo deixa. Eu só disse que vem os dois do É mesmo o sítio, que é do seguro. Partido Socialista. Porquê agora? É só isto. Na tua opinião. Ninguém percebe. Porque, ou seja, acho que nem a nova declaração
não apresenta nenhum problema, não é? Ou seja, nós olhamos para... Se fosse a primeira, não para o lugar dele, não já havia... está a ser a Já visão do meio. temos que ser rápidos agora. Não havia nada ali a apontar. Há uma questão apenas que era, até agora disseram-nos que ele era do Penamacurense e percebeu-se que ele afinal é benfiquista. É a única questão diferente que aparece ali. Que é péssimo também, diga-se passagem. Agora percebes que afinal é sócio do Benfica, mas isso o teu grande líder também é sócio do Benfica. E portanto é a única grande diferença. Ninguém é perfeito. É a única grande diferença que se conhece aqui. A questão dele não ter apresentado antes realmente é estranho. É estranho porque não me parece que teria impactos eleitorais, porque é que ele não decidiu apresentar antes, não se percebe. E naturalmente fica mais. E no melhor pano também cai mais. Muito bem, passando melhor agora... pano. Desculpa, Vasco. Eu ia só dizer que não é o melhor pano, mas vamos ver quais são as razões. Passando agora de Belém para a Justiça, soubemos também esta semana que o Estado foi condenado a pagar 15 mil euros a José Sócrates por violação do segredo de justiça. O Tribunal Administrativo de Lisboa concluiu que Sócrates foi lesado durante a investigação da Operação Marquês. Maria, como é que reagiste a esta notícia bizarra? Olha, eu se calhar vou ter uma opinião que é controversa, que é verdade que José Sócrates tem razão neste caso. É muito simples. O Ventura disse o contrário. Eu não sou. Não, o Ventura disse que não podia pagar. Mas eu estou aqui a representar-me a mim própria. Ainda bem. Eu estou aqui a representar-me a mim própria. É própria. ótimo, claro. Sim, sim. É evidente para qualquer pessoa que houve fugas de informação durante toda a Operação Marquês. Isto já aconteceu e aconteceu inclusive noutras investigações que não era possível naquela altura saber se aquelas informações. Noutras investigações que visaram outras pessoas do Partido Socialista, porque eles são sempre muito concorridos nestas coisas. E de outros partidos, já foram de outros partidos. E portanto é evidente que houve de facto fugas de informação neste processo. Isso é grave. É grave. Nem a José Sócrates desejamos tal coisa, não é? Eu acredito num Estado. Isso é um bom ponto, porque eu acredito num Estado de Direito e acredito num Estado de Direito democrático em que os arguidos têm direitos. Mesmo que esse arguido seja José Sócrates, certo. Que eu tenho a minha opinião sobre ele, que toda a gente sabe, mas ele não deixa de ser um arguido que tem direitos e que tem direito à presunção de inocência, porque se acabamos com a presunção de inocência, então isto fica realmente uma balbúrdia completa. O que é triste aqui, o que é verdadeiramente dramático, é que sejam os contribuintes portugueses que tenham que eventualmente pagar, porque o Ministério Público já disse que vai recorrer desta decisão. O José Sócrates também pedia 205 mil euros, que ele também não faz a coisa por menos, que ele tem... Mas não era só ele tem advogados... Eram vários pontos, ele não tem advogado, atenção, ele não tem advogado, mas ele tem ali advogados para pagar. E, portanto, eu acho que é dramático que a incompetência do Estado, neste caso do José Sócrates, leve a que seja o contribuinte que tem que pagar a fatura de coisas que realmente aconteceram e que são verdade. E portanto, eu acho triste que nós contribuintes, tenhamos que acabar a pagar ao José Sócrates, que foi um dos maiores malandros que este país alguma vez viu, tínhamos que acabar a pagar-lhe indenizações que ainda por cima eu acho que são justificadas. Joana, achas pouco 15 mil euros? Eu tenho uma coisa... É obviamente uma provocação. Tenho uma coisa a dizer, que é, há bastante tempo, como advogada, que já não lia uma sentença tão bem fundamentada. Olha. Tão bem fundamentada. Faz-nos lá o resumo. A juíza versou sobre várias temáticas. O pedido não se esgotava só, também falava sobre a lentidão do processo, que foi uma grande discussão, até porque tivemos o procurador a dizer que, de facto... Mas isto também culpa de Sócrates, não é? Essa foi uma das grandes temáticas de discussão, era se efetivamente havia ou não, da parte da defesa de José Sócrates, litigância de má-fé. E a juíza considerou abuso por neste caso não seria litigância de má-fé, manobras dilatórias. Manobras dilatórias e atos de má-fé processual. E a juíza considerou que não. Considerou que não, porque dentro do contexto às datas a que o processo reporta, que não deixa de ser das partes mais cómicas do processo, não é? Quer dizer, José Sócrates processa o Estado português pelo atraso na justiça e só tem uma sentença 9 anos depois. Acho que isso fala por si. Acho que isso fala por si. Também foi discutido o tempo da sua prisão preventiva, que a juíza considerou que
que teve 2 anos e 3 meses, não, que foi efetivamente justo, e era um período, e tem ali uma discussão muito interessante que é uma discussão muito interessante, para a atualidade, que é, a juíza refere na própria sentença que os prazos para o Ministério Público não são vinculativos, são meramente indicativos. Algo que nesta altura do campeonato, sabendo que ia ser uma sentença que ia ser exposta nos meios de comunicação social, acho que é preciso alguma coragem. Quanto ao mais, ainda há outras temáticas, mas quanto ao mais, efetivamente, e eu gostei muito da forma como é fundamentado, só a Autoridade Tributária, o Ministério Público e os OPCs é que poderiam ter conhecimento à data a que reportam os factos, e isso é muito importante dizer-se, dos atos que estavam a ser praticados. Aliás, não só porque estava em segredo de justiça, porque também poderia, se fosse outras pessoas, se houvesse outros intervenientes a ter conhecimento, prejudicaria a própria investigação. E, portanto, tem havido aí uma onda nas redes sociais a dizer que foi o próprio José Sócrates que fez leak destas notícias, mas isso nem sequer faria sentido, não é? Porque senão não teria sido surpreendida à porta do aeroporto em 2014. Portanto, não, é uma lógica que não colhe. E, portanto, é evidente, e para a juíza, fundamenta aquilo de uma maneira exímia, que é só dentro destas 3 entidades e um número muito reduzido de pessoas Para fechar, é que poderiam ter acesso a esta informação. E, portanto, 15.000 euros é calculado dentro do valor do pedido, é o que é calculado, e eu acho que o cálculo faz sentido. Agora, também concordo com José Sócrates quando diz que é uma condenação histórica, e tem razão, e quer se goste, quer se não goste, até à sentença final não tomo uma opção, quer se goste ou quer se não goste, este mecanismo processual existe, e não foi uma coisa de agora, foi uma coisa que foi disposta em 2017. O problema é só termos a resposta agora. Zé Paulo, 15.000 euros são bastantes fotocópias. São muitas fotocópias, mas ele perdia 205.000 fotocópias, não é? Portanto, ter 15.000, apesar de tudo, é um bocadinho menos, e só lhe deram razão apenas um ponto, não é? Sim. Mas um dos pontos que Sócrates também se queixava, como dizias, era a demora. Ver José Sócrates queixar-se da demora do processo. O processo ele já não é ouvido desde novembro, onde pediu 10 ou 15 dias que precisava para fazer a preparação dos pontos seguintes. Passaram-se 8 meses. E 8 meses depois ele disse a semana passada que está pronto para poder recomeçar em setembro. É dramático. É absolutamente dramático. É preciso não ter vergonha nenhuma na cara. Mas ele não tem. Também havia notícias claro. no Expresso, julgo que esta semana, também sobre como a escola Sócrates está a fazer escola nos tribunais ao nível das manobras dilatórias, e portanto já tem que copiar. Acho que era esta semana no Expresso que havia essa notícia, e portanto a justiça tem que tocar a rebate, tem que agir. Porque não passa por esta reforma do Código de Processo Penal. Era aí que eu ia. Não passa de certeza. Sim, era aí que eu ia, porque eu não tenho opinião sobre isso, como podem calcular. Mas no caso da Justiça, parece-me ser dos casos onde o Governo está a demorar mais a agir, porque foram prometidas muitas reformas, passaram-se 2 anos e até agora ainda pouco ou nada se viu. A Ministra está a tentar fazer algumas, mas o Partido Socialista aqui acha que está tudo bem. Isso sobre isso não posso opinar. Posso dizer que sobre... Não acha que está tudo bem. Agora, comprometer os direitos de defesa do arguido como está previsto na proposta atual em discussão pública, eu só gostava muito preocupante. De ir à questão das manobras dilatórias e sobre a nova lei que foi aprovada, em que os arguidos podem ter que pagar até 10.000 euros. É o valor teto máximo. E comparar esses 10.000 euros com os 15.000, que o Estado vai ser aí que nós contribuintes vamos ser obrigados a pagar por causa de uma falha do próprio Estado. Exato. E por causa de uma falha do próprio Ministério Público. E, portanto, Sócrates queixa-se de assassinato do caráter, mas eu não diria que é um assassinato de caráter para a praça pública. Assassinato de caráter foram palavras do Procurador. Porque nós temos, mas as dele são mais ou menos a mesma coisa. Ele diz a mesma coisa, sim. Ele é uma vítima, ele acha que é uma vítima. Temos e-mails, temos informação que é determinada pública, bem ou mal, mas que nós temos em nossa posse e que nós sabemos. E portanto a opinião que a opinião pública cria é fundamentada com base nisto.
E acho que devemos distanciar duas coisas. É importante termos a presunção de inocência do arguido, mas também a presunção de inocência não significa a presunção da nossa estupidez. E, portanto, nós vimos e ouvimos o que vimos e ouvimos e temos opinião sobre isso. E a opinião que nós temos sobre ele acho que é mais do que bem fundamentada. Muito bem. Para terminar, também foi notícia a saída de Rui Tavares como porta-voz do LIVRE, apesar de continuar como deputado e a fazer parte da direção nacional do partido. Jorge Pinto assume o papel, que será dividido com Isabel Mendes Lopes, continua no cargo. Joana, isto é basicamente sair, não saindo. Sair ficando. Eu não percebi sequer. Sair ficando, olha, sair ficando é melhor. Eu só gostava era de saber porquê. Porquê Eu que acho que achas? todos nós gostávamos de saber porquê. Pois. A Europeias houve em 29 pode ser uma passagem para isso. Sim, mas Jorge Fernandes disse. porquê agora? O que é Está que muito foi longe. agora? Porquê? E depois toda a sequência de... Mas depois o LIVRE admite que pode vir a ser candidato a primeiro-ministro. Qual candidato a Porque, primeiro-ministro? entretanto, primeiro que não existe... Espera, eu já ia dizer. Não, eu estava a citar a Desculpa lá, notícias, então, é Paulo. desculpa lá. Que eu não sei o que é um candidato a primeiro-ministro, mas Sim, Era a pergunta que eu tive a fazer, Zé Paulo, já te passo a eu bola. não sei o que é um candidato a primeiro-ministro, mas o LIVRE diz que sim, ou pelo menos as notícias dizem que o LIVRE diz. O LIVRE Eu já só está não preparado para governar. E que o LIVRE tem um candidato a Eu primeiro-ministro. só não percebo o porquê. E isto leva-nos a uma discussão que infelizmente já não vamos ter tempo, que é se a direita também faz as suas brincadeiras e correm mal, a esquerda nesta altura do campeonato não se pode dar ao luxo de estar a fazer este tipo de coisas. Porquê que o senhor não podia ficar? Não podia ficar. Porquê agora? Eu sei que estamos na silly season. Eu tenho perfeita consciência disso. E que precisávamos de notícias, nós próprios também tivemos dificuldade em arranjar temas para o programa. Mas eu só não percebo porquê. E para que chamar a atenção? Tivemos ver, então se calhar pode vir a ser candidato a primeiro-ministro, não é? O que quer que isso queira dizer. Exatamente, Zé Paulo, porque o LIVRE disse que já estava preparado para governar. Com certeza. O Bloco também tinha um governo sombra, não é? E correu tão bem, não é? O que é que tu achas o Bloco disto? tem um deputado, julgo saber, não é? E portanto não sei se o LIVRE tem o mesmo fim. O Rui Tavares... Mas é isso que eu não percebo o Rui- porquê, desculpa, Pois, o não LIVRE faz estava numa sentido. rota Não de faz sentido. crescimento. Até porque o LIVRE é um E partido graças- unipessoal, não é? As pessoas conhecem o Rui Tavares Mas é e isso. vivem da personalidade e da forma como fala bem, da forma como consegue convencer as pessoas. E por muito que simpatizo com o Jorge Pinto, que é quase meu conterrâneo, epá, ele nas Não, eleições não, presidenciais. não correu nada bem. Evidentemente que não correu nada colhe bem. o mesmo apoio. Não colhe. E a questão é, a esquerda mais radical, ou a esquerda do PS, a extrema esquerda, tem sondagens terríveis com o PCP, com o Bloco e com o PAN. O único partido que ainda sobrava, e Era apesar LIVRE. de tudo, mais moderado, europeísta, etc., Moderado. que tinha uma cara um bocadinho mais simpática, já ia chegar a esse ponto. Moderado. Está neste caminho. O LIVRE tinha dois caminhos, que era aparentemente com o Rui Tavares, podia apresentar-se com uma face um bocadinho mais moderada com o Bloco e com o PC, e parece não estar a escolher esse. Parece escolher o do grupo parlamentar, onde nota-se já mais radicalização, onde se nota uma aproximação muito evidente àquilo que era o Bloco que nós sempre conhecemos. E se for esse o caminho que o LIVRE quer seguir, que é o caminho de se tornar um Bloco um bocadinho mais próximo do PS, vai ter o mesmo fim, inevitavelmente, porque aquilo que vemos nos outros países, nos outros países europeus, é que também estes partidos acabam por sofrer numa primeira fase. E o LIVRE pode ter que sofrer isso. O Bloco teve e só uma coisa para Sim, para acabar. fechar. O LIVRE mantém esta ideia das eleições diretas ou primárias, Sim. ou Primárias, como eles é. chamam. Correu tão bem com o Francisco Paupério que depois nem queriam ir à segunda volta e queriam impedir que o rapaz fosse candidato, porque as elites dirigentes depois queriam escolher. Nas presidenciais era para ir a primárias, depois não era, afinal já era, íamos marcar uma data, depois já não é, afinal vamos escolher, afinal apontamos este, afinal é o seguro. Aquilo não serve para nada. Correu bem com a Joacine? Não. Com o Francisco Paupério ficaram muito zangados porque não foi a Filipa Pinto. E agora continuam não a deviam. insistir e agora Francisco Paupério é que excepcional. até podia ser uma pessoa mais moderada e até Ficámos a perder mais adequada. no Parlamento Europeu. E portanto, eu não sei o que é que o LIVRE quer no Fechar? futuro. Que quer ser uma espécie de Frankenstein político e não vai ter grande futuro. Não, acho que estas inovações políticas têm sempre um problema. E tem Quer dizer, Maria, e o que, é tem que um tu, problema. o que é que tu achas que o LIVRE quer e se quer ouvir-te se achas que Jorge Pinto é uma boa escolha? Eu acho que é uma excelente escolha. Acho que é uma excelente escolha. Já não sei se foi o Napoleão que disse nunca digas ao teu inimigo quando ele está a cometer um erro. De ironia, porque depois isto aparece nos vídeos, não se Eu estou a ser Ela já disse irónica. Para três vezes, quem não coitada, ouve, hoje. eu Já sou uma três pessoa que vezes. gosto muito de ironizar. Não precisas dizer, eu acho que as pessoas já estão conhecendo, sim. Eu acho que ao contrário do que disseram aqui os meus caríssimos colegas, é óbvio que o LIVRE não é de todo um partido moderado. Deixa-me terminar. É um lobo Eu nem com pele sequer de cordeiro, em pele de Deixa eu ouvir a cordeiro. Maria que tem 2 minutos. E
defende exatamente o mesmo que o Bloco defendia, com um rebranding novo. É europeísta. Peço desculpa. É apenas e só isso que é a diferença. Mas tem Pronto. essa. E o Rui Tavares é outra pessoa que dá aquela aparência de ser uma pessoa moderada e um académico, mas depois vai saber as coisas que ele diz e ele é exatamente... Chega a falar sobre moderação. Ele é exatamente... Ora, Ora, não, e ainda bem que disseste uma pessoa do Chega, porque o Rui Tavares, aquilo que ele adora falar é do Chega e adora chamar populista ao Chega. tu adoras falar do PS. Eu vou só ler aqui uma coisa que o Rui Tavares disse, que é para ver quem é que é populista. Entre um terço e metade das contribuições para a segurança social são de imigrantes, disse ele. 23 de julho de 2025. Ele até teve a sorte de ser visado pelo polígrafo, que não é nada parcial, e neste caso até lhe disse que ele estava errado. Mas ele não teve o mínimo pudor em vir dizer às pessoas que entre um terço e metade das contribuições para a segurança social são de imigrantes, o que é uma mentira. Mas ele veio dizer isto porque isto é conveniente à sua narrativa política. E, portanto, o LIVRE, para mim, é um partido que é uma fotocópia do Bloco com outra face, que é a face do Rui Tavares. Eu espero que sim. E com o Jorge Pinto, então acho que estão muito bem entregues. Outra vez estou a ser irónica e volto a recordar o que disse o Jorge Pinto quando foi candidato às presidenciais, que foi um candidato ótimo, como nós sabemos, estou a ser irónica, que disse que se houvesse uma revisão da Constituição que ele dissolvia, à direita que ele dissolvia ao Parlamento. Portanto, nós estamos muito bem entregues a este verdadeiro democrata que é o Jorge Pinto. O LIVRE está pronto para governar o país. Queres acabar assim o programa, Zé Paulo? É o que eles dizem. E nós fingimos que acreditamos. Sim, está feito o programa de hoje. Obrigado aos meus comentadores, Zé Paulo Soares, Joana Zaguri e Maria Vilaré. Até para a semana. Obrigada. Obrigada, até para a semana. O Geração V é uma parceria entre o Voto e a Rádio Observador. Podes ouvir-nos na rádio, em podcast e ver-nos em vídeo no YouTube. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.